Fala aí, Tricolor. Esse vídeo que vocês vão ver agora aqui que eu vou colocar é um vídeo que eu acho que é muito importante e trata de um tema que a gente já falou aqui no canal, que a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre esse tema. E eu queria muito que vocês que assistissem esse vídeo aqui se desligassem do clubismo, se desligassem sobre as falhas morais ou éticas do Bruno Henrique e focassem no que vai dizer aqui o Felipe Luiz, que eu acho muito importante. A gente já falou sobre isso aqui no canal, né, do porquê que o Resenha não tem casa de aposta. Eu também queria deixar muito claro que eu não estou aqui julgando os amigos e os canais que têm casa de aposta. Por quê? Porque as casas de aposta, elas entraram nesse mercado do futebol de um jeito que ela escravizou todo mundo. Ela escravizou até os clubes de futebol. E ela também escravizou os canais. Poucos foram os jogadores de futebol que não aceitaram as casas de aposta, e aí tem sim, no caso do jogador de futebol, um desvio ético ou uma ignorância sobre o assunto, porque o jogador de futebol é muito rico e ele não depende de casa de aposta para ser rico. Já os clubes, canais de YouTube, para poder crescer, para poder ter dinheiro, para poder investir, eles acabam se tornando vítimas fáceis das casas de aposta. Eu, graças a Deus, tenho meu trabalho e não dependo do Resenha, né? Porque se eu dependesse do Resenha, talvez, para sustentar minha filha, eu seria mais um escravo das casas de apostas. Mas, graças a Deus, eu pude dizer não, coloquei a minha ambição financeira de lado e disse não às casas de aposta. Deixar muito claro mais uma coisa aqui antes do vídeo começar e da gente fazer a nossa reação desse vídeo, que eu sou contra proibir casa de aposta. E aí você fala, pô, então, mas se você é contra a casa de aposta, por que você é a favor de... Porque você é contra proibir a casa de aposta? Porque eu não dou poder para o Estado. Eu sou contra o Estado dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Porque quando você dá poder demais ao Estado, o Estado depois vem e te massacra. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. O Estado, na minha opinião, ele tem que criar limites, ele tem que ser ele tem que criar limites, pequenos limites, e representar o anseio da comunidade, e não o contrário. Não ele tem que ser maior do que a comunidade, não ele tem que ser maior que os cidadãos. Então, por isso que eu sou contra essas proibições de livre-arbítrio. O livre-arbítrio eu entendo que tem que ser por meio da educação, e é somente pela educação, pelos exemplos, que a gente vai mudar as coisas no Brasil. Então veja aí esse vídeo que é muito legal. Ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Okay. Então, vocês viram aí o que ele falou? Eu achei muito interessante a comparação com os anos 90, né? Em que se fazia propaganda de cigarro nos carros de Fórmula 1, né? E praticamente em todo esporte, propaganda de cigarro aparecia na televisão. Mostrava o cowboy da Marlboro lá falando que não, o cigarro me dá liberdade, Marlboro me dá liberdade. Mostra ele andando de cavalo como se fosse uma atividade saudável, aquilo que ele tivesse fazer, que ele estava fazendo.
como se o cigarro fizesse parte, né, da vida saudável dele. Final da história, a gente viu como é que morreu o cowboy da Marlboro, acabou virando um exemplo, né, de como que o cigarro, um exemplo ruim de o que o cigarro faz com as pessoas, virou um símbolo da luta contra o tabagismo, né, ele aparecendo na televisão e tudo mais. E o cigarro, ele é um bom exemplo do quanto dá para você mudar o status quo sem proibir. O cigarro não foi proibido, não foi banido, mas a própria televisão, as próprias pessoas se conscientizaram dos malefícios do cigarro. O Estado se tornou um parceiro da sociedade, estampando lá os males do cigarro na própria caixinha de cigarro. Fez ali uma regulamentação que obrigava a colocar aquilo dali, e disse assim, não vou proibir vocês, mas vocês vão colocar aí os males do cigarro, porque isso faz mal à saúde. Fez isso, é uma droga o cigarro, mas colocou lá, não proibiu, não deixou as pessoas com livre-arbítrio, mas deu às pessoas o quê? Informação dos males daquilo dali. É o que eu acho que tem que ser feito com as casas de aposta. Você informar as pessoas dos malefícios da casa de aposta, né? Colocar esses avisos, né, nos jogos, né, para poder as pessoas saberem, olha, vocês são livres para jogar. O Estado aqui, ele não está te proibindo, ele não está te violando, ele não está tirando tua liberdade. Ele só está te orientando, dizendo os males do cigarro. O Estado aqui é seu parceiro e não seu violador. Então, acho que pode ser um caminho também que a gente pode buscar para melhorar essa relação com as casas de aposta. E por último, a questão da presunção de inocência, né? E o direito à ampla defesa. Pela lei brasileira, toda pessoa acusada ela tem o direito de ser considerada inocente, e quem tem que provar que ela não é inocente é quem acusa. Infelizmente, a gente tem visto o Instituto da Ampla Defesa e da Presunção de Inocência serem atacados, vilipendiados pela era do cancelamento, né? E não é nem o problema das pessoas em si cancelar. O problema é a justiça se deixar influenciar pelo cancelamento e muitas vezes não dá o direito à presunção de inocência a quem é acusado. No caso do Bruno Henrique, eu acho uma defesa muito difícil, porque os áudios que são divulgados mostram claramente que ele participa diretamente da manipulação dos cartões, né, que ele tomou. Então essa é uma defesa muito difícil, né, muito difícil mesmo. Mas a gente já viu casos em que apenas uma pessoa acusa a outra por um crime e pronto, a acusação valeu, não serve mais nada, a pessoa já está condenada. E não é assim. Quem acusa tem que provar sempre, não é com a palavra, tem que provar com provas. A simples palavra de alguém não é prova, tá? A prova precisa de testemunhas, precisa de documentos, precisa de alguns outros atributos. E infelizmente isso não tem sido respeitado no Brasil. A gente tem perdido a questão da presunção de inocência e ampla defesa. Isso é um perigo para as relações entre as pessoas. Espero que isso melhore também, né? Porque eu não quero ter que ficar gravando conversa com as pessoas por conta disso, para me defender. Isso é um absurdo. Então acho que foi muito interessante também o Luiz Felipe Luiz ter tocado nesse assunto. É isso, galera. Quero um comentário de vocês aqui embaixo. Falem o que vocês acharam dessa fala do Felipe Luiz. Eu gostei muito, vocês demonstrando ser um cara muito culto e não passou pano para o Bruno Henrique. Ele simplesmente pediu a presunção de inocência, que é um direito do Bruno Henrique. O Flamengo, acho que sim, poderia afastá-lo por conta da situação, mas aí é de cada um. Valeu. Se inscreve aí no canal.